E para ele o direito de imagem, ele já disse que sim, já está autorizado, né? E o irmão vem aqui essa noite para contar um testemunho. O testemunho do que Deus fez na vida dele. A gente tem chamado aqui irmãos fiéis a Deus para falar um pouco da sua vida e daquilo que Deus fez na vida dele. E no intuito de impactar a tua vida, porque o Deus que fez na vida dele é o mesmo que pode fazer na tua e na minha, não é? Então, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, e eu quero orar com você. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão Talarico. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na vida dele e ainda há de fazer. Sabemos que tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. E mais pedimos que hoje, Senhor, Tu estejas falando através do Teu servo, para que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é o Deus presente, que faz várias coisas que às vezes não entendemos, mas todas elas são perfeitas. Abençoa o nosso querido irmão, a sua família, o seu trabalho, abre portas que ele precisa na vida dele, Senhor, e que em nome de Jesus, o Senhor sempre vá à frente, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Pai. Amém. Fique à vontade. Graça e paz, igreja. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que isso só está acontecendo porque o Senhor permitiu. E para mim é maravilhoso estar com a igreja. Aliás, essa igreja abençoada. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não consegue entender. Quando eu estive aqui há uns 15 dias atrás, né, eu senti uma coisa maravilhosa quando entrei por essa porta. E a mesma coisa que eu senti quando eu conheci o pastor Paulo lá no seminário. Até comentei com a Lília. E é coisa do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. E é maravilhoso a gente poder compartilhar isso. E eu queria comentar com vocês, antes de eu efetivamente começar a falar do meu testemunho, vocês vão perceber que às vezes eu vou usar analogia. Eu gosto de usar analogia como futebol, que me ajuda, facilita um pouco eu me comunicar. E quando eu estava vindo para cá, eu estava sentindo aquele frio na barriga. Daí comecei a me perguntar, né? Puxa vida, por que sempre quando a gente vai falar da palavra de Deus, você sente esse... É isso mesmo, um frio na barriga que dá. É uma coisa gostosa, eu estou gostando disso. Mas Deus já me respondeu aqui hoje. O Senhor falando aqui de temor. É o temor de Deus. É maravilhoso isso, porque a responsabilidade é muito grande. Eu estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida e também eu vou usar as Escrituras. Então isso é maravilhoso. E o Senhor já me respondeu. E uma outra coisa que eu não imaginava que Deus pudesse falar comigo através de perguntas. Incrível, aconteceram 2 vezes. Da vez que eu vim, foi no domingo retrasado, quando o Senhor veio me cumprimentar, o Senhor fez a seguinte pergunta: o irmão está sozinho? Na hora, Deus falou comigo, por enquanto. Porque a minha esposa ainda não é convertida. Quando o Senhor fez a pergunta, na hora Deus falou, por enquanto. E eu tenho certeza que um dia eu estarei aqui com a minha família para visitar essa igreja. E hoje aconteceu de novo. A hora que eu estava aqui esperando os irmãos chegarem, eu ouvi uma voz. Talarico, conhece o Durval? Irmão Durval, que eu não ouvia há mais de 20 anos. Ele foi da minha equipe de vendas numa empresa há muito tempo atrás. E ele veio me dar um abraço, fez um agradecimento. Segundo ele, a carreira dele de vendedor deve-se a uma ação que Deus me usou naquela época. E ele relembrou aqui, eu também lembrei. Ele estava para ser demitido e eu intervi com esse 1,93 m aqui, que eu achava que eu era. Falei, não vai mandar embora não. E realmente Deus nos usa, né, pastor? E aí ele fez a mesma pergunta. Aliás, a Mônica, a namorada dele, futura esposa do Durval, ela falou assim,
me chamou de senhor, né? Falei, opa, o senhor vai usar aqui com a sua família? Ela perguntou para mim. Deus falou de novo, por enquanto não. Mas em breve nós estaremos todos aqui. Em breve estaremos todos aqui. Eu queria comentar com os irmãos, pedir que os irmãos abrissem as Escrituras. Nós vamos dar um passeio, viu, irmãos? Os irmãos estão acostumados aí com pregações maravilhosas do pastor Paulo, e eu quero desde já pedir perdão. Eu não sou um pregador, mas tenho o coração quebrantado e quero falar com vocês e compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Eu queria iniciar compartilhando com os irmãos Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. O apóstolo Paulo falando à igreja de Romanos, falando aos crentes de Romanos, falando para a gente convertida. Todos acharam? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente morrereis. Aqui, irmãos, eu vou usar de novo, fazer uma analogia aqui do que Deus fez na minha vida. Antes de eu conhecer o Senhor, eu vivia nessa primeira parte aqui do versículo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Era assim que eu vivia, antes do Senhor me resgatar. Mas aí no dia 4 de janeiro de 2011, eu deixei Ele entrar na minha vida e comecei a caminhar pelo Espírito. E se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E é isso que eu tenho buscado para a minha vida. E eu vou mostrar para vocês, irmãos, quem era esse cara aí. Vou mostrar a foto de um morto. Ninguém tem medo não, né? Posso mostrar? Com licença, pastor. Aqui tudo começou. Isso fez com que a soberba entrasse na minha vida e muita coisa ruim acontecesse. Eu não soube aproveitar a oportunidade que Deus me deu. Um belo dia o Correio Popular colocou essa matéria. Talarico, o dono do apito. Eu até me precipitei um pouco, não me apresentei, mas eu fui árbitro de futebol profissional por mais de 14 anos. Pude viver essa vida da mídia, com televisão, com rádio, com assédio, com sucesso. E quando você não tem o Senhor Jesus, é uma armadilha muito grande. E eu achava realmente que eu era capaz de me manter sozinho. Porque eu acreditei nisso daqui, ó. Eu achava que eu era o dono de alguma coisa. E comecei a caminhar por caminhos que não agradavam o Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, em 2015, eu vou completar 30 anos de casado. Eu sabia que eu ouvi um glória a Deus. 3 casamentos. 3 casamentos. Por quê? Porque eu não tinha o Senhor. Quando chegou essa fase aqui da fama, você acha que você não dá muito valor. Pelo menos aconteceu comigo. Comigo foi assim. Se você perguntar assim para mim, irmão, por que você se separou da sua primeira esposa? Irmãos, eu não sei. Não teve motivo. Agora, lendo as Escrituras, estudando, fazendo seminário, participando dos cultos, orando, aí você vai entendendo que o inimigo está ao redor. Ele está esperando a oportunidade para te
tirar da sua família, para quebrar seu casamento, para... É o que ele quer. Família não agrada ao nosso inimigo. E eu tinha uma família linda. Graças a Deus, eu não fui um pai ausente. Hoje a minha primeira esposa é a minha melhor amiga. Nós somos muito amigos. Meus filhos, no Dia dos Pais, colocaram no Face: meu pai, eu amo meu pai. Todos colocaram. Um colocou e os outros foram curtindo e comentando. Meu pai é maravilhoso, meu pai sempre foi presente, meu pai nunca nos abandonou. Aquilo foi maravilhoso. Ali, aquilo comecei a chorar. Graças a Deus. Graças a Deus. E o que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos? Que tudo que acontece na nossa vida, você pode transformar com o poder do Espírito Santo. Se você deixar Ele sondar o seu coração, quebrantar o seu coração, transformar o seu coração e te encher do Espírito Santo. Tem uma canção, né, que fala: sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. E é isso que foi me dando força para poder caminhar com Cristo, para poder estar aqui hoje, para poder, por onde eu ando, estar falando de Jesus. Aqui, eu gostaria de pedir para os irmãos agora, por gentileza, a gente abrir em Salmo 139, que é uma oração que a gente tem que ter coragem para fazer. Salmo 139, versículos 23 e 24. Como eu disse, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Nós vamos começar aqui, dar um passeio aqui pelas Escrituras. Porque, irmãos, antes de eu deixar o Senhor trabalhar na minha vida, o que eu dava valor? Eu dava valor para o material. Além dessa parte da arbitragem, do futebol, da mídia, por exemplo, um domingo eu estava no Morumbi, num jogo São Paulo e Portuguesa. Aquilo mexia comigo. Aí Galvão Bueno, Silvio César, Talarico, o árbitro da partida. Aí de noite eu assistia o tape umas 15 vezes, né? Me achava. Aí você saía para a rua, você dava valor a esse tipo de coisa, as coisas materiais, queria estar no melhor restaurante, queria ter a melhor roupa, queria... Sabe, aquela coisa que não te leva a lugar nenhum. Isso foram anos, foram anos. Mas o Senhor tocou o meu coração, e olha que oração bonita, que é o Salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo foi muito importante na minha vida. E vai ser para sempre, porque eu estou sempre como se fosse um combustível, pastor. Como se fosse um combustível. Porque não é porque eu me converti que agora é só alegria, que não vai ter luta, que não vai ter investida do inimigo. Então eu estou sempre pedindo para que o Senhor sonde o meu coração, que Ele possa ver se tem algum caminho mau, e eu mesmo dou um cartão amarelo para mim, né? Em alguns momentos você tem que ficar alerta, porque a luta é muito grande. Tem uma palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, que até no final a gente vai estar falando sobre ela. A soberba. A soberba destrói a nossa vida. Se nós acharmos, como o talarico achava que era o dono do apito, se nós acharmos que sozinhos nós somos capazes de fazer algo, nós vamos chegar a lugar nenhum. Se nós acharmos que
vou até falar agora para nós, para os crentes. Se você orar para uma pessoa, com uma pessoa, a pessoa precisa de uma porta aberta, como o pastor orou comigo, e essa pessoa é abençoada, não foi você que abriu porta, foi o Senhor. E a pessoa que carrega isso no coração, que carrega a soberba, eu até dei uma olhada hoje no dicionário, para falar com os irmãos. O que é soberba? É um sentimento que nos leva a achar que somos melhores que os outros. E por um momento, é incrível como que é inconsciente isso. Eu olho para trás, quando eu lembro da minha vida, e foi maravilhoso hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, que o Senhor trouxe o Durval aqui. Porque isso que ele veio aqui hoje me agradecer, eu fiz muito. Eu fiz muito. Ajudei muitas pessoas. Fui uma boa pessoa, fui um ótimo pai, fui um ótimo chefe quando pude ser chefe, fui um ótimo empregado, um ótimo subordinado. Mas faltava alguma coisa. Eu sentia esse vazio. Eu sentia. Eu buscava preencher esse vazio em vários lugares. Já fui no budismo, já fui no espiritismo, já caminhei por vários caminhos buscando algo que é muito simples. Eu falei para o irmão, ele comentou comigo, desculpa, viu, Durval, você não deu autorização, mas eu vou te usar algumas vezes agora que é coisa de Deus. Ele falou assim, a Mônica quer me levar para esse caminho. Eu falei assim, a Mônica quer te levar para João 14, versículo 6. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando esse versículo tocou meu coração, sabe quando dá aquele alívio? Nossa, quantos anos buscando, e o caminho era um só. Era Jesus Cristo. Uma coisa tão simples, doce. Nós sabemos que é difícil quando nós nos convertemos. A primeira coisa que nós fazemos, nós pegamos a nossa cruz e seguimos o Senhor. Nós sabemos que é difícil, mas nós sabemos o final. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos onde é que nós queremos chegar e onde nós vamos chegar em nome de Jesus, que é na vida eterna, morando com Ele, eternamente no céu. E a soberba não deixava eu enxergar isso. E eu queria que os irmãos prestassem muita atenção nisso, porque mesmo estando dentro da igreja, se nós não nos alertarmos, ela vai devagarinho, devagarinho, ela vai te tocando. Nós estamos vendo aí homens de Deus, homens que são usados por Deus, ele começa a crescer. Ele está à frente de uma igreja com 5 membros, daqui a pouco tem 10, tem 20, tem 30, tem 500, tem 1000. Aí a soberba. Daí ele acha. Daí o inimigo dá isso aqui para ele, irmãos. Ele acha que ele é. Dá um apito para ele. Ele acha que ele é o dono do apito. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tanto nós que estamos nos bancos, como os pastores, como os superintendentes, todos nós, na nossa vida, no nosso trabalho. Às vezes, dentro de casa mesmo, né? Um quer ser melhor que o outro, como diz aqui, ó. É um mau sentimento que nos leva a achar que somos melhores que alguém. Então, em todos os lugares, irmãos, tomem cuidado. E esse versículo, esse Salmo 139, 23, 24, para mim é um combustível. Senhor, sonda-me, me ajuda. Vê se eu estou precisando de um cartão amarelo aí. Se precisar, pode ir. E agora eu gostaria que os irmãos... Eu vou comentar alguns versículos com os irmãos, que é o que Deus foi colocando no meu coração. Salmos 51, versículo 17. Nós já passamos pela parte do sonda-me, agora nós vamos quebranta-me, coração quebrantado.
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Como fica a nossa vida quando nós temos o coração quebrantado? Como é gostoso. É o contrário desse camarada aqui, ó, que não tinha o coração quebrantado, que tinha o coração duro, fechado. E a gente sempre ouve, né? Quando me converti, eu gostei quando alguém me falou isso. A chavinha está pelo lado de dentro. O Senhor bate, mas a chave está pelo lado de dentro. Se você não abrir, ele não vai entrar. Então, o que acontece quando nós temos o coração quebrantado? Nós deixamos o Senhor entrar no nosso coração, a nossa vida muda, a nossa vida se transforma. E, na verdade, eu tinha até combinado de trazer um pendrive, colocar umas fotos para projetar aqui. Daí eu falei, peraí, eu vou no simples, eu vou falar de soberba. Então, de repente, um dia eu voltarei aqui, espero, talvez usando aqui a mídia, mas o Senhor tocou no meu coração. Ó, vai devagarinho, queridão, vai simples. O que acontece quando você tem o coração quebrantado? Irmãos, eu vou até chegar aqui mais perto. Eu mostrei essa foto de um camarada que já morreu. Já morreu. Agora eu vou mostrar um do dia que esse cara nasceu de novo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, o batismo do talarico, que achava que era o dono do apito. Mas hoje não. Hoje o Senhor me resgatou. No dia 25 de setembro de 2011, no mesmo ano que eu me converti, irmãos, foi coisa assim maravilhosa. Maravilhosa. Eu vou contar para vocês rapidamente como foi. Eu estava em casa, me preparando para o trabalho, me preparando para aquela rotina de quem não tinha o Senhor. Para aquela rotina de quem saía de casa para trabalhar. A hora que virava a esquina, se visse uma moça bonita, quase que batia o carro. Quase. É verdade o que eu estou falando para vocês. Hoje, eu estou dentro da casa de Deus e posso falar para vocês. Eu olho para as mulheres daqui para cima. Daqui para cima. Naquele dia, o Senhor tocou meu coração. Não me pergunte por quê, porque eu não sei exatamente como foi tudo. Tenho a certeza que foi obra do Espírito Santo. Mas eu saí para trabalhar. Quando eu menos esperei, eu estava em frente à igreja do Nazareno Central de Campinas. E às 7 horas da manhã tem o culto. O pastor Orlando até hoje ministra esse culto. E o que eu estou fazendo aqui? Até hoje me perguntam, Talari, quem te trouxe para a igreja? O Espírito Santo. Que tem isso entre os crentes, né? Você se converteu, João? Quem que te trouxe? Ah, foi o pastor Paulo, foi a Lília, foi o Davi. Quem te convidou, né? É maravilhoso, Deus usa muitas pessoas para nos trazer para Cristo. E eu não sou melhor que ninguém, gente, não é isso. Falando sobre soberba, né? Eu sou melhor que vocês, foi o Espírito Santo que me trouxe. Não foi ninguém daqui da terra. Irmãos, dia 4 de janeiro de 2011, eu entrei na igreja. Tinha uns 8, 10 irmãos. Eu entrei, sentei. Nunca tinha ouvido a palavra de Deus. E também nem sabia por que eu estava lá. Sentei no primeiro banco e o pastor Orlando pregando a palavra. De vez em quando ele olhava para mim, eu olhava para ele. Eu não sabia por que eu estava lá, ele também não me conhecia. Terminou o culto, e ele tem esse hábito. Hoje nós somos amigos, eu almoço na casa dele, ele vai na minha casa. Nesse dia, terminou o culto, ele sentou do meu lado e perguntou, é a primeira vez que você vem aqui, irmão? Eu falei, é a primeira vez.
você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Que língua estranha para mim, o que é isso, né? E eu falei, não, eu posso orar com você? O que eu faço hoje, nas comunidades, com ele principalmente, às vezes a gente sai bastante junto evangelizar, e eu mesmo sozinho por onde eu ando, o que eu faço hoje ele fez comigo. E eu só sabia falar sim e chorar. Ele foi orando, foi falando, e foi orando, falando, João 3,16, e vamos que vamos. Irmãos, eu saí dali naquele dia. Quando eu pisei na José Paulino para entrar no meu carro, eu senti algo tão maravilhoso, que eu quero ter para sempre isso. Todos os dias eu oro para que Deus não tire de mim esse sentimento. Ele não vai tirar, mas que eu não perca. Que eu não perca. Foi instantâneo. Depois daquele dia, eu era um outro homem. Na mesma hora. Naquele dia eu tinha que viajar, não fui mais. Trabalhei na região aqui de Campinas. Tem um bar perto de casa, que durante 6 anos, a hora que eu estava passando assim, o carro já ia parando sozinho. O carro já parava sozinho. A hora que eu descia do carro no bar do Português, a hora que eu entrava, ele já... Jack Daniels. Já colocava aquele whiskão. Era R$12 a dose. Eu tomava 2 doses todos os dias. E falava, não, eu não sou alcoólatra. Eu não sou alcoólatra. Mas todos os dias eu parava lá. Ficava pouco. Ficava no máximo 30 minutos. Nesta época, durante um bom tempo, eu já era comentarista de arbitragem da TV Bandeirantes. E esse cara que achava, né, que tinha o Senhor, mas não tinha, o que eu estou contando foi no dia da conversão. Então, até aquele dia, meu carro não parava na frente do bar. E nessa época, ainda tinha um programa na TV Bandeirantes. Não sei se alguém aqui acompanhava, se os homens acompanhavam para o esporte. O Durval assistia, né, Durval? Eles criaram um quadro lá, o Cartãozão do Talarico. Eu era famoso, irmãos. Eu não tinha Jesus, mas era famoso. Daí eu entrava no bar, todos ali assistiam o programa. Daí eu entrava no bar, era festa, né? Ninguém pagava meu uísque, mas todo mundo gostava que eu chegava lá. Mas era festa. Todos os dias, eu parava nesse bar. No dia 4 de janeiro de 2011, trabalhei o dia inteiro na região de Campinas. Quando eu estava indo para casa, quando eu menos esperei, aquele mesmo sentimento, quando eu menos esperei, estava dentro da igreja. Nesse dia, quando eu menos esperei, eu estava na garagem da minha casa. Passei em frente ao bar de São Manuel, meu carro não parou e nem eu quis parar, eu não vi o bar. Gente, foram mais de 6 anos parando no mesmo lugar. E eu não fiquei assim o dia inteiro. Agora eu sou crente, agora eu não vou beber. Agora eu sou crente, agora eu não vou fazer tal coisa. Não, eu fui embora. Eu já era outro homem. Milagre. Milagre. Eu ouvia falar, olha, um amigo seu virou crente. Eu pensava, nossa, esse cara vai ficar chato. Eu não acreditava. Alguém aqui já fugiu de crente? Olha lá, 3 já fugia de crente, irmãos. Naquele dia, eu senti no meu coração a presença do Senhor. Porque aconteceu comigo. E eu estou guardando isso até hoje. Não quero perder. Mas eu passo lá na frente e São Manuel, talarico! Eu falo de longe assim para ele. Né? O ano passado eu entrei, dei um abraço nele. Ele perguntou por que eu não... Aí foi a chance, né?
Ele perguntou por que eu não fui mais, tudo. Eu expliquei para ele, ele não entendeu muito. Mas eu falei para ele que aquele talarico tinha morrido, tinha nascido um novo, e o novo não bebe. E foi maravilhoso esse dia. Mais um fruto. Eu falei para vocês, um dia eu e minha família estaremos aqui, um dia eu e minha família serviremos ao Senhor. Já tem uma sementinha. Eu tenho 4 filhos, gêmeos, Gustavo e Guilherme, de 28 anos. Eu quando os chamo para ir na igreja, eles dão uma desculpa, tudo. É difícil, né, pastor, nessa idade? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho certeza que um dia eles estarão. E eu tenho certeza que eles já viram a mudança no pai deles. E o Gabriel tem 12 anos. O Gabriel já nasceu de novo. Que coisa linda. Já são os frutos daquele cara que achava que era o dono do apito, que era o dono de alguma coisa. Deus foi trabalhando, eu me converti, eu fiz todos os modos, eu me batizei, já estou no seminário dando trabalho para o pastor Paulo, já estou aqui falando com vocês, e já tenho o Gabrielzão aqui que está nos caminhos do Senhor. Ele faz parte de um grupo de meninos de 12 anos que todas as sextas-feiras se reúnem, é um grupo pequeno de crianças. Uma criança de 12 anos que prega a palavra e está lá toda sexta-feira. O Senhor vai trabalhando na nossa vida. Eu tinha umas coisas que nem vou mostrar, viu? O Espírito Santo é tão maravilhoso que vai conduzindo. Eu tinha outras notícias aqui, mas aqui já está morto, não vou nem falar. Aqui tem seleção do campeonato, o melhor árbitro do ano. Isso aí já era. Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Irmãos, eu até queria lembrar. Eu não quero dizer que isso não é bom. É bom. É legal você ver os atletas aí ganhando medalhas, os pilotos sendo campeões, os corredores. Acho lindo isso. Mas você tem que ter o suporte do Senhor, né? Tem que ter. Então, não sou contra o sucesso, não. Tem que ter sucesso, sim. E até tenho visitado lá o Ministério Atletas de Cristo e tenho visto coisas maravilhosas lá. E eu tenho certeza ali que também que muitas almas serão salvas. Já são, né? Muitas almas já serão salvas. Aleluia. Agora nós vamos lá para o Transforma-me. Nós já passamos pelo Sonda-me, Quebranta-me, Transforma-me. Nós vamos, por gentileza, irmãos, 2 Coríntios 3:18. Amém, queridos? Eu tenho certeza, eu creio que amanhã, meu amigo Durval, que eu não vi há muitos anos, ele vai acordar cedo, vai comprar uma Bíblia, glória a Deus. Tenho certeza. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui Paulo, pelo que eu entendi, Paulo, dentre outras coisas, né? Mas Paulo diz que o crente ele vai vencendo de glória em glória, ele vai melhorando, ele vai crescendo de glória em glória. O que acontece quando nós temos o coração transformado? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Se você tem o coração quebrantado e transformado, você resiste às tentações. Já é um caminho maravilhoso. Você está quebrantado, transformado. O que aconteceu aqui? Comigo, que eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês. Um belo dia, e não é novidade que o crente, quando ele se converte, em alguns casos aconteceu comigo, o Senhor passa aquela lixa grossa. Esse cara aqui que tinha muito dinheiro, que ganhava muito dinheiro, que tinha soberba e tudo mais, Deus está trabalhando nessa área, irmãos.
eu abdiquei de um belo trabalho, onde eu tinha um ótimo ganho, mas eu teria que viajar de segunda a sexta. De segunda a sexta. Eu, para trabalhar para o Senhor, para me preparar para o que o Senhor tem preparado para mim, para o chamado que eu senti no meu coração, eu queria estudar. Aí eu pensei, como é que eu vou estudar se eu tenho que viajar? Mas eu não tive dúvida. Eu deixei aquele trabalho, comecei a procurar um outro trabalho, estudei, tirei o Cresce, hoje eu sou um corretor de imóveis. Se alguém quiser vender ou comprar algum imóvel, por favor, irmãos, depois dou meu cartão. Está difícil. O que aconteceu nessa fase? Nessa fase de escassez? Eu andando pela rua... Alguém aqui já andou com o ponteirinho da gasolina aceso? Andando pela fé? Eis que estava ali Silvio César Talarico, andando pela rua, ponteirinho, baixinho, e eu já orando ao Senhor, Senhor, me mostra o caminho, Senhor, eu tenho sido fiel. Oração que nós fazemos, né? Toca meu telefone, celular. Ainda que quando tocou o telefone, ainda estava recebendo ligação, não estava nem fazendo, só recebia. Um amigo de muitos anos. Talarico, quer voltar para o futebol? Eu falei, querido, não posso mais, já aposentei, não sou mais árbitro de futebol. Não, eu ouvi você falando na televisão várias vezes que você tem um projeto maravilhoso para trabalhar em clube. E eu creio que essa oportunidade é sua. Irmãos, na hora eu lembrei, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Eu pensei, glória a Deus. Pensei, é agora. Chegou a bênção. Onde você está? Eu estou aqui no Cambuí. Você pode vir no meu escritório agora? Eu falei, eu chego aí em 5 minutos. Mas não falei assim para ele, mas pensei, se a gasolina der, né? Chegar. E fui. Esse amigo me recebeu muito bem. Água. Quer água com gás ou sem gás? Cafezinho, a moça veio, atendeu. Daí ele falou assim, Talarico, é o seguinte, na sala ao lado tem o presidente da equipe tal, que já me contou várias vezes que você já apitou vários jogos dele, do time dele. Você já deu pênalti no último minuto, você já expulsou o jogador do time dele, você ele já perdeu de subir de divisão porque você estava no jogo, e não que você cometeu nenhum erro, mas você não ajudou. Mas mesmo assim ele gosta muito de você. E ele quer te contratar. Na hora eu pensei de novo, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que glória. Puxa vida. Eu falei, tá legal, posso falar, vamos conversar. Daí, entrei numa outra sala, aquele sofá maravilhoso, padrão FIFA, né? Tudo padrão FIFA. Esse moço, ele foi muito rápido. Eu confesso que eu não lembrava da fisionomia dele. Mas ele deu detalhes assim dos jogos. Ele mostrou que realmente me conhecia. Daí ele sentei e ele disse assim, estou contando essa história para mostrar o que acontece quando nós estamos firmados na fé. Ele de cara falou o meu salário. Antes de mais nada, ele falou o meu salário. Talarico, eu preciso contratar uma pessoa no seu perfil, o salário é 30 mil reais por mês. Irmãos, eu estou na casa de Deus, eu não estou contando história. De novo eu pensei, né? A benção chegou. Daí ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, Talarico, eu tenho 2 celulares. Esses 2 celulares que eu tenho, ninguém pode ouvir o que nós vamos conversar. Só eu e você. Eu trouxe do Canadá esses celulares. Ali, eu já percebi que não era de Deus. Na hora,
essas coisas, irmãos, quando você está na fé, alguém sempre está nos ouvindo e nos vendo em qualquer lugar que nós estivermos. Em qualquer lugar. E a proposta dele era muito simples. Muito simples. Que eu ia ter cartão corporativo da empresa dele, eu poderia escolher o voo que eu quisesse, eu poderia escolher o hotel que eu quisesse, eu poderia ficar na casa dele no final de semana, poderia levar minha família, aquela coisa toda de CEO de empresas, mas eu teria que ser desonesto. Eu teria que ser desonesto. Eu teria que estar no local certo, na hora certa, segundo ele, né? Que era certo e certo, né? E que eu conversasse, aquela coisa, sabe, aquela politicamente, para que a equipe dele fosse beneficiada. Agora, irmãos, pensa num camarada. Isso acontece todos os dias. Isso aconteceu comigo, mas acontece todos os dias, o dia todo. A pessoa com dificuldade, com o ponteirinho lá no amarelo, andando pela fé. Aí chega essa proposta. Se você não tiver transformado, acho que eu vou só uma vez. Eu vou ficar lá só um pouquinho. Vou resolver minha vida. Depois eu deixo. É o pecado batendo na nossa porta. Nós aprendemos no seminário, né, Lina? Um dos professores usou esse exemplo. Quando o pecado bate na sua porta, você tem a opção de olhar pelo olho mágico, né, da porta. Você dá uma olhadinha ali, é o pecado. Vai abrir para quê? Deixa eu abrir só um pouquinho. Uma vestrinha só. Irmãos, eu não sei, depois nunca mais ouvi, se um dia Deus der essa oportunidade de vê-lo de novo, de vê-lo novamente, eu vou falar com ele, novamente. Mas esse dia ele levou um susto muito grande, porque no meio futebolístico é difícil o que aconteceu. Eu estendi a mão para ele com muita educação e disse para ele: eu sou um homem de Deus. O homem de Deus não faz esse serviço. Você deve procurar outro. E tomara que você não ache. Logicamente, por ética, eu não vou falar o nome do clube. Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. É pecado orar para o time cair de divisão? É porque é que quando eu olho aquele clube na tabela de classificação e vejo aquela pessoa estar lá ainda, eu fico imaginando, será que ele encontrou alguém para fazer aquele trabalho? Eu fico imaginando aquilo, sabe, eu não sei se é pecado, mas eu torço para o time dele perder, pastor. Sempre. Então, irmãos, quando nós temos o coração quebrantado, nós estamos protegidos com a armadura do Senhor e a gente foge dessas armadilhas. Nós fugimos dessa armadilha, graças a Deus. Agora a gente vai no final aqui, finalizando, irmãos. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Que gostoso nós nos enchermos do Espírito Santo, né? Eu queria pedir que os irmãos abrissem em Efésios 5:18. Amém, queridos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu já me embriaguei com tanta coisa, gente, que eu achava que era suficiente para a minha vida.
com tanta... Você não precisa ingerir nada para se embriagar, né? Se a gente fazer essa leitura, você pode se embriagar com coisas que você olha, com coisas que você ouve, com coisas que você vê, principalmente com o que você bebe. Mas como é gostoso você buscar ficar cheio do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas. E é isso que eu tenho buscado na minha vida. Todos os dias eu peço a Deus que me encha do seu Espírito e procuro fazer, andar pelo caminho que Ele possa me dar esse presente, me encher do Espírito Santo e me livrar da soberba. Porque eu sei que eu não estou livre dela. Eu sei disso. Assim como o alcoólatra não está livre do alcoolismo, ele tem que tomar cuidado. A pessoa que um dia andou por esse caminho tem que ficar alerta que isso pode acontecer ainda. Isso pode acontecer. Você pode achar que você é melhor que o outro. Você pode achar que você faz melhor. A soberba, a linha é muito tênue entre você ser soberbo e ser humilde. É bem pouquinho. É uma linha muito fina. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que eu queria, agora sim, finalizando, esse salmo aqui eu achei maravilhoso. A Bíblia é muito rica, né? Nós temos muitos tesouros na Bíblia. E Salmo 19, 13. Eu queria tanto achar essa palavra e encontrei na Bíblia. Graças a Deus. Salmos 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que salmo maravilhoso, né, irmãos? Para nós encerrarmos nosso encontro. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, usando o meu testemunho de vida e falar sobre esse perigo que a gente tem de cair, que é na soberba. Porque ela pode te levar, pode destruir sua vida, pode destruir o seu ministério, pode destruir sua família, pode te afastar dos amigos, pode te afastar, te fechar uma porta de trabalho. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. E usando agora novamente uma analogia aí com o que eu vivi durante algum tempo, eu vivia no padrão FIFA. Achava que era alguma coisa. Hoje eu busco viver no padrão de Deus. É isso que eu quero. Eu queria te convidar, aí mesmo do seu lugar, que você fizesse uma análise assim rapidamente da sua vida. Queria pedir que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e pensasse se tem alguma coisa no seu coração que pode estar te deixando um pouquinho para o lado da soberba, no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, nas ruas. Existe em você essa dificuldade em qualquer que seja a intensidade. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você, a cada dia, pedisse ao Senhor que não te deixe cair nessa tentação que é a soberba. Queria pedir para o irmão que toca o teclado, está aqui? Está aqui ainda? Gostaria de orar com vocês. E eu tenho certeza que Deus vai nos fortalecer a cada dia. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade.
Amado e querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Pai querido. Senhor, obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por ter trazido os meus irmãos em segurança, Pai. Obrigado, Pai querido, por esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes, ó Pai, livramentos que nós nem percebemos, mas o Senhor estava lá. O Senhor estava lá nos livrando. Senhor, eu quero nessa noite orar por essa igreja, pedir ao Senhor que continue abençoando essa igreja, esse ministério maravilhoso, Pai querido. Abençoa, Senhor, as crianças dessa igreja. Abençoa, Deus, os adolescentes dessa igreja, Pai. Abençoa, Pai querido, os jovens. Abençoa os adultos. Abençoa, Pai querido, as famílias. Senhor, as pessoas que estão buscando ainda um companheiro, uma companheira, um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada. Senhor, toca o coração, Senhor, dessas pessoas. Senhor, eu peço para o Senhor pelas famílias. Nós sabemos o que tem ocorrido e que o Senhor possa, Deus, continuar abençoando essa igreja. Senhor, abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa a família pastoral dessa igreja. Abençoa, Senhor, o pastor Paulo e toda a sua família. Todos os outros pastores auxiliares, os pastores de apoio, toda a sua família. Todos os líderes, Senhor, de ministério. Senhor, eu te peço hoje especialmente, proteja-os, ó Deus, da soberba. Senhor, que nem um momento, ó Pai, que nem um momento, Deus, esse detalhezinho, essa coisa, essa linha tênue que todos nós caminhamos, que ninguém possa cair. Que essa igreja continue crescendo, continue dando frutos, continue salvando almas, mas tudo para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, eu oro agradecido no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que bênção, foi uma bênção. Eu senti que Deus falou através do irmão Talarico, falou comigo, amém? Eu tenho certeza que falou contigo também. Em muitos momentos, se eu for aqui falar, eu vou ter que falar tudo de novo que você falou, né? Mas eu queria aqui, assim, realmente só destacar duas coisas. Na hora que ele falou da sua conversão de um culto de 8 ou 10 pessoas, falou comigo, a gente estava conversando sobre isso, né, pastor? Não importa se tem 4, se tem 5, se tem 8 ou se tem 10, Ele salvou a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E eu acho que seja um culto de 8 ou de 10, a gente é um culto ao Senhor, né? E não aos homens. Isso falou comigo. E uma outra coisa que eu queria aqui, enquanto ele falava, foi o seguinte, irmãos. Aonde você quer construir a tua vida? Deus nos deu a vida e nós vamos construí-la. Mas o irmão, ele começou a falar aqui e Deus falou no meu coração ali. Todo mundo vai construir a vida, mas num certo momento você estava construindo sobre o lixo. E muitas vezes e muitas pessoas constroem a sua vida sobre o lixo e vão viver em cima do lixo, com muito dinheiro, com muitas coisas, mas em cima do lixo, não é? Mas você pode construir a sua vida em cima da rocha e viver
sem dinheiro, sem muitas coisas, mas a sua vida está construída em cima da rocha. Amém? E melhor é viver em cima da rocha do que em cima do lixo. Amém, irmão? E hoje eu queria convidar você a ficar em pé, e você fica aqui também. Você ficar em pé e que a gente saia daqui com essa mensagem na nossa vida, né? De uma vida construída em cima da rocha, que nós não somos maiores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém, e Deus também não quer que sejamos menores do que ninguém, mas só que nós sejamos servos, né? Servos uns dos outros, né? E que você possa construir a tua vida na rocha, na rocha. Deus, ele não promete riquezas, Deus não promete fama, mas Deus, ele promete uma coisa: ele honra a quem merece honra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talarico, muito obrigado, viu, meu irmão, pela tua vinda aqui essa noite. Eu louvo a Deus, porque em alguns momentos a gente tem alguns questionamentos e às vezes a gente pensa nesses questionamentos, né? Todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a gente vê que a nossa conclusão não é o caminho de Deus, né? E muito obrigado, viu, meu irmão? Foi uma bênção. Deus te usou muito mais do que você possa imaginar, muito mais, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor, e também pela vida do Talarico, não é? Se você quiser pode ficar à vontade, mas saia com isso na certeza, na tua vida, né? Tudo que o irmão aqui disse. Pai, obrigado, Deus, pela vida, Senhor, daquele que um dia se achou o dono do apito, mas que hoje, Senhor, ele sabe que dono de todas as coisas é o Senhor. E ele vem aqui, Senhor, nos falar nessa noite sobre a verdade, o caminho e a vida que é o Senhor, Pai. E nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor usou o teu servo e ainda usará muito mais, Pai. E pela fé, Senhor, nós também cremos que, como Josué um dia disse, e ele disse que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso se tornará uma realidade em nome do teu Filho Jesus Cristo, na vida desse nosso irmão, Pai. Que o Senhor continue o abençoando e que o Senhor continue nos abençoando também com a sua santa presença, Pai. E no nome santo e precioso de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Senhor vá à frente de todas as coisas, Pai. Abençoa-nos, protege-nos, dirige-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor. Quebranta-nos, transforma-nos, Pai, e enche-nos como o teu servo essa noite usou, meu Deus, esse louvor da nossa irmã para trazer o testemunho da sua vida, Pai, calcado, fundamentado na rocha que é a tua palavra, Pai. Não permita que a soberba realmente se instale em nós, e que nós também não queiramos, Pai, edificar a nossa vida sobre o monturo, sobre o lixo, porque é de lá que o Senhor nos tirou, Deus, para nos levar, Senhor, ao teu lado, Senhor. E assim que o Senhor nos faz príncipes e reis e rainhas ao teu lado, Pai. Abençoa-nos e nos guarda e leva-nos de volta aos nossos lares, Senhor, para vivermos, meu Deus, a tua graça, o teu favor e tuas misericórdias, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Pode vir aqui, o irmão quer falar aqui algo aqui. Pode solar, irmão. Pode solar que é maravilhoso. Aí eu fui até o banco e eu falei com Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que Deus trabalha, viu, irmãos? Nas coisas pequenas, viu? É assim que Deus trabalha, né? Às vezes a gente acha que tem que tocar trombeta, que tem que acontecer arrepio, que tem que ser padrão FIFA, né? Mas um cartão vermelho para todas essas coisas. Durval, a palavra do Senhor diz isso: se confessares com os teus lábios, se creres no teu coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, será salvo. Quer entregar a tua vida a Jesus Cristo essa noite? Glória a Deus. Reconhece que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz? Reconheço. E quer entregar sua vida a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos orar assim, Senhor. Pai eterno e todo-poderoso, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, do Durval, que nesse momento se torna meu e nosso irmão, Senhor. Oh, meu Deus, não há fruto maior, meu Deus, no teu reino, do que um pecador que entrega a sua vida a ti, que se arrepende dos seus pecados, Pai, e entrega a sua vida ao Senhor, Pai. E o meu irmão, Pai, publicamente te reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Pai, e entregou a sua vida a ti agora. Peço que o Senhor escreva o nome dele, Senhor, no livro da vida, Senhor, e que no nome santo e precioso de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o meu irmão Durval, Pai, agora, Pai, ele continue andando pelos teus caminhos, sabendo, meu Deus, que a vida foi transformada, Pai, e que tudo, Pai, o que aconteceu com o teu servo talarico possa acontecer com ele, Pai, em nome de Jesus, e que ele renasça por uma nova vida em Cristo, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor, porque nessa noite, Pai, a festa nos céus pela vida do teu servo Durval, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, irmão? Não dá vontade de acabar o culto. Amém, tem. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas, irmãos, através das pequenas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Mônica, é assim que as coisas funcionam, viu, querida? Difícil, mas perseverante. É assim, eu sei o quanto difícil é. Eu sei, conheço tua vida há muito tempo, antes de chegar aqui, né? Eu sei. Mas é nas coisas perseverantes que Deus realiza as grandes coisas. Viu, querida? Você regou com muitas lágrimas, e é assim que funciona, né? Em nome de Jesus, né? Uma nova porta é aberta para tua vida e para todas as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E olha, se você ainda não aceitou Jesus Cristo e quer entregar a tua vida a Jesus, meu irmão, minha irmã, minha querida, você que chegou aqui essa noite e quiser fazer, você pode fazer isso essa noite. Alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus que ainda não fez isso? É só fazer um aceno com a sua mão aqui, que nós vamos orar por você em nome de Jesus. Não? Então tá bom. Deus abençoe você em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora, em nome de Jesus. Dá um abraço no talarico, dá um abraço no irmão Durval também, em nome de Jesus.